Bom é estar na presença do Senhor. Bom é adorar o seu nome. Aleluias. Aleluias. Olha, se você chegar na presença do Senhor, esteja você no quintal, num templo, num presídio, na rua, onde for, o Espírito de Deus traz alegria ao seu coração. Se você estiver meio triste, você passa a estar alegre. Se você estiver preocupado, você esquece da preocupação. Verdade. Verdade, vocês, qualquer pessoa que vai até a presença do Senhor, eu digo vai, mas assim, que se propõe a estar na sua presença, como assim? Quando você abre o seu coração, você deixa de lado os preconceitos, você deixa de lado a sua formalidade, você deixa os seus argumentos, você deixa todo o aparato da sua vida de lado e você fala: Senhor, eu preciso de Ti, eu vim aqui agora te adorar. Seja onde for, pode você estar em meio a uma grande multidão, mesmo que você esteja, mesmo em meio a uma grande multidão, seja de pessoas, ou seja de problemas, Ele te ouve. E Ele troca a sua preocupação por paz, por tranquilidade. Ele troca a sua tristeza por alegria. Ele tira a ansiedade do seu coração e coloca tranquilidade. Aleluia. Mesmo que você esteja em meio a uma grande multidão, seja de pessoas, seja de tribulações, seja de problemas, seja de dívida, se você buscar o Senhor, se propor a entrar em sua presença, Ele te ouve. É certo. Aleluias. Os seus temores serão tirados. Os seus temores serão tirados. A sua ansiedade, como eu disse, será tirada. E você passará a ter tranquilidade, descanso. A sua insônia vai acabar. Você vai poder dormir uma noite tranquila. Talvez os problemas podem até não sair naquela hora. A sua vida com o Senhor, o seu contato com Ele, o seu relacionamento, independe se você tem um problema ou se você tem 10 problemas. Independe. Davi disse que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. Aleluias. É exatamente isso que eu estou falando. Ainda que você esteja num vale, isso não é triunfalismo, não. Isso é evangelho. Isso é evangelho, é a palavra de Deus. Às vezes me parece que alguns
alguns pregadores e algumas doutrinas, parece que a pessoa não pode ter problema. Não é disso que a Bíblia fala, não é isso que ela diz. Não é que você não possa ter problema. Não é pecado ter problema, não. Obviamente que alguns pecados causam problema. Mas não estou falando disso, estou falando que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci. É isso. Não é que você não possa ter problema, é que o problema não vai te dominar. Não vai te jogar na lona. O problema não. Se você tiver de morrer, você morre em pé lutando. Mas aí isso só acontece com aqueles que têm um relacionamento com Cristo Jesus. Só acontece se houver um relacionamento verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz: batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis. Se você busca, você acha. Se você bate, a porta se abre. Glória a Deus. Não é a ausência do problema, é o que tem mais forte dentro de você. Não é que você não possa passar problemas, todos nós passamos. A Bíblia diz que a casa que está edificada sobre a rocha e a casa que está edificada sobre a areia, elas sofrem as mesmas intempéries. Sofrem as mesmas coisas, tanto uma quanto a outra. Mas só uma não cai. É isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que quando você busca a presença do Senhor, pode ser num quarto, pode ser em lugares de adoração, o Senhor estará lá. Nós temos exemplos disso de Gênesis a Apocalipse. Em Gênesis, o Senhor descia e na viração do dia sempre estava com Adão e Eva ali. Relacionamento. Em Apocalipse, João, sendo revelado das últimas coisas, dos últimos tempos, das coisas que se sucederiam nos últimos tempos, o Espírito de Deus estava ali com João. Eu creio que deve ter arrebatado ele em espírito, talvez em corpo. Como Paulo disse, ele disse, em corpo eu não sei, se em espírito eu não sei. Eu não sei. Eu sei que Deus se revelou a João e mostrou a ele coisas que não mostrou a mais ninguém. Eu acredito que não mostrou a mais ninguém. Então, de Gênesis a Apocalipse, só que em Gênesis, Adão e Eva no jardim, perfeito, sem pecado, até enquanto eles não tinham pecado, num jardim, né? Criado por Deus, com todas as coisas, maravilhoso, perfeito, tudo certinho, até eles pecarem. E com João, num presídio, aí você diz, poxa, interessante isso. Então Deus pode falar com uma pessoa no jardim, como pode falar no presídio? Claro que pode. Deus fala com pessoas até na cruz. Lembra do ladrão? Lembra? O ladrão disse, mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus virou para ele,
virou modo de dizer, talvez ele não pode até não ter virado em si, mas ele se dirigiu a ele em palavras. Ele diz: em verdade vos digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mesmo na cruz, mesmo Jesus ali sofrendo o horror da morte, morte incomparável, sem nenhuma motivação, sem nenhuma culpa. A motivação era clara em Jesus de nos salvar. Essa era e é a motivação de Cristo Jesus. Mas sem nenhuma culpa, nenhuma culpa, ele não tinha culpa. Aleluias. Não tinha e não tem culpa. Ele morreu pelos meus pecados, pelos seus pecados. Nós vemos Paulo buscando o Senhor, preso, cantando meia-noite com Silas. E por aí vai, né? Toda a Bíblia, né? Mesmo em meio a uma fornalha ardendo, não estava apagada não, ela estava acesa. Os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, né, foram lançados, atados dentro dessa fornalha. E eles estavam soltos, andando lá dentro, e tinha um que parecia, pela narrativa de Nabucodonosor, era como se fosse filho dos deuses. Isso pela visão de uma pessoa que ainda não era salvo. Então Deus está em meio àqueles que o servem. Aí é que está. Aqueles que o buscam. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Glória a Deus. Salmo de número 125, versículo 1. Diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes à roda ou à volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as suas mãos para a iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. O último versículo diz assim: quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á o Senhor com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. Glória a Deus. É um texto bem específico. Ele começa logo: os que confiam no Senhor. Você confia no Senhor? Confia mesmo? Ou você apenas faz uma fé? Sabe, no mundo da financeiro, né? Eles, quando tem uma pessoa que quer investir,
eles às vezes, eu já vi isso em reportagem, né? Nunca passei por isso porque eu nunca tive dinheiro para investir. Talvez um dia eu tenha, não sei. Mas eles dizem que eles perguntam às pessoas que querem investir e falam assim: você quer correr risco ou não? Você está disposto a correr risco ou não? Com quanto que você quer fazer a sua aplicação inicial? Não é assim? Por que isso? Porque eu não tenho certeza, mas me parece que os investimentos que dão mais riscos, eles também têm a possibilidade de ter mais juros, mas são mais arriscados. Os que têm menos risco são a longo prazo, né? E aí os juros são menorezinhos, né? Ou seja, a pessoa vai ter menos ganho, mas também não corre risco de perder o investimento. Não corre tanto risco, né? E se falando da sua vida, será que você não tem arriscado muito, não? Será que o investimento que você faz na sua vida espiritual não está colocando muito em risco, não? Não está muito arriscado, não? Porque, pensa só, a nossa vida terrena, até mesmo no mundo material, a gente precisa de ter um pouco de bom senso na nossa vida material. Porque se você está, por exemplo, dentro de um ônibus ou de um carro, cujo motorista está fazendo um monte de besteira, cortando pela direita, ultrapassando o sinal, a primeira oportunidade que você deveria ter, que você tivesse, de pedir para ele parar, você deveria fazer isso. Você pode me deixar no próximo ponto, mas é que você ia saltar? Não, mas eu vou saltar. Eu ia bem mais longe, ia mais alguns quilômetros mais à frente, mas eu preciso saltar no próximo assim que você puder parar. Porque ele está colocando em risco a sua vida. Você olha, você precisa ficar esperto quanto a isso, não é? Nós automaticamente estamos, a gente está ali, mas um salavanco que o ônibus dá para um lado, ou um carro, uma freada brusca, você olhou, deu uma freada brusca, naturalmente as pessoas já olham para frente, para ver se houve algum motivo daquela freada, não é? Se algum cachorro passou, se alguém fez alguma bandalha lá na frente, se ele teve, aí o próprio motorista vai dizer: poxa, se eu não freio eu batia porque aquela pessoa entrou na frente. Ou seja, você avalia como é que você está sendo conduzido. Por quê? Você avalia isso porque é você que está ali dentro. Você avalia porque a sua vida está na mão do motorista. Certo? Se ele ultrapassar um sinal vermelho, vai vir um carro, vai bater, vai matar ele e você. Na vida espiritual, deve acontecer a mesma coisa. Quando você se filia a uma religião, essa pessoa que está conduzindo essa religião, você está confiando a essa pessoa a sua vida. E não é só a vida terrena, não é só os anos que você vai durar sobre essa terra, não. Porque
Quando você fechar os olhos aqui, a sua alma não morre. O seu espírito, todo ser humano, brasileiro, asiático, de todas as épocas, desde Adão, o espírito dessa pessoa foi emprestado de Deus. É assim, Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. No meu entendimento, a Bíblia diz que ele continuou, isso é o que está na Bíblia, ele continuou lá inerte. Quando Deus soprou nas suas narinas, eu creio que ali se formou uma identidade eterna. A Bíblia diz que ele se tornou alma vivente. Alguns dizem que quando a pessoa morre, aí o espírito volta a Deus, o corpo desce ao pó e a alma decide existir de novo. Eu não acredito nisso, porque senão não haveria necessidade do Senhor Jesus Cristo descer das suas mansões celestiais e morrer por uma coisa que não vai existir. Se eu acredito em Cristo Jesus, é porque eu creio que existe uma alma eterna. Porque senão, eu acredito em Jesus, acredito que ele desceu a esse mundo, morreu pelos meus pecados, mas uma vez que não existe a alma, por que ele teria feito isso? Não teria razão. A pessoa morre, o corpo volta ao pó, o espírito volta a Deus, que o deu. Acabou, então não existe, não precisaria de ter uma salvação para uma alma que não existiria. Mas existe. Glória a Deus. A Bíblia diz que o homem é destinado a morrer uma só vez. E depois disso, quanto à alma, segue-se o juízo. Então, quando você canta músicas para agradar o seu santo, você está literalmente dizendo para Deus que não é Jesus Cristo o seu Deus, que Deus literalmente não é o seu Deus. Nós só podemos louvar e engrandecer a um só Deus, a um só Senhor, a um só Salvador, porque só existe um só Deus, um só Senhor e um só Salvador. Qualquer coisa fora disso é idolatria. E isso acende a ira de Deus contra aquele que faz isso. Quando você, por exemplo, canta uma melodia de um cantor, se essa melodia for, por exemplo, romântica, você está em concordância com aquela letra, com aquele ritmo, né? Aquilo mexe com o teu interior, sabe? A música foi Deus que inventou isso. Não é obra humana. A pessoa pode compor uma melodia, fazer uma letra, tudo mais, tá? Um arranjo, tudo isso o homem pode fazer. Mas isso tudo já foi inventado no céu. E isso mexe com o interior, mexe com o sentimento, né? Como é que eu posso dizer? Tem algumas pessoas que, pela pregação do evangelho, às vezes até usam isso. Eu não sei, olha, eu não julgo não, de verdade. Quem sabe um dia eu posso até fazer isso. Mas eu prefiro deixar a emoção, ou o convencimento, ou a pessoa chorar, ou sentir o que tiver que sentir, pelo Espírito Santo de Deus. Direto, assim. Mas tem alguns pastores, ministérios, que usam a musiquinha de fundo,
A pessoa até com 2 palavras já vai meio que chorando. Olha, não sei. Deus abençoe. Eu não estou aqui para julgar isso não. Mas mexe com o interior. Mexe com a parte espiritual daquela pessoa ali. Se for pela razão de algum sofrimento, da pessoa se analisar, se for romântico, não vejo problema nisso. Mas se for com um fundo e com uma intenção espiritual, isso vai acontecer, viu? Isso vai acontecer. Então, a nossa adoração, a nossa devoção, o nosso culto, a nossa confiança precisa estar no Senhor. A nossa confiança para que nós sejamos reconhecidos, não pela humanidade, não, mas por Ele, pelo próprio Deus, como servos dEle. Aí você diz, Deus sabe, Deus realmente sabe, mas será que você sabe se é ou não? Deus deu testemunho de Jó dizendo homem reto. Está lá no capítulo 1 de Jó, uma declaração do próprio Deus. Jó, capítulo 1, versículo 1, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Ou seja, é um testemunho do próprio Deus. Ele sabe se você é servo dele ou não. Ele sabe que você pode falar em Deus, mas você tem lá os seus santinhos guardados. Ele sabe que você pode falar em Deus, mas na hora da adoração, de pedir para que haja uma intercessão, você ora para Maria, ou para São Benedito, ou para São Jorge. Ele sabe disso. A Bíblia diz que só há um mediador. Um mediador. Mediador é quem faz mediação entre 2 pessoas. Faz uma intercessão. Uma ligação. Entre Deus e o homem. Jesus Cristo, homem. Ponto. Acabou. Você pode achar uma razão para outra coisa. Você pode achar que não é bem assim. Você não foi ensinado assim. Mas a Bíblia diz que é assim. Você pode acreditar no que você ouviu a vida toda, você pode acreditar que grande parte da população mundial acredita. Grande parte da população mundial acredita. Mas eu quero te dizer, creia na palavra de Deus. Creia na palavra de Deus. A palavra de Deus é imutável. Não muda com o passar do tempo, não envelhece. Tem coisas que você pode conjecturar, sabe, analisar, interpretar, mas a palavra de Deus tem muitas coisas que são claras, retas, diretas e que são autoexplicativas. Aleluias. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala,
mas permanece para sempre. Um monte, né, terreno, ele pode, com o passar de muito tempo, mesmo que seja rochoso, sofrer algumas alterações pela chuva, pelos ventos, né? Pela mover do solo, pode sofrer algumas alterações ali, né? O monte natural, o monte terreno. Daí nós vemos tantos montes que já sofreram abalos e aí cai uma parte dele, desmorona, né? Se for solo não rochoso, fica mais fácil ainda. Mas a Bíblia diz que os que confiam no Senhor, no Deus, aleluia, serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Talvez você possa imaginar, poxa, mas eu vou morrer um dia. Sim, eu também. Mas esse para sempre funciona como? Eu vou te explicar, tentar te explicar o mais rápido possível e o melhor possível. Quando você morrer, o Espírito que Deus emprestou para todo ser humano, para ele se tornar uma alma vivente, volta a Deus. O Espírito, o fôlego de vida, o Espírito. O corpo volta ao pó, desce ao pó. Em alguns dias já vai ser pó novamente, em alguns tempos. Mas a alma continua. Ela vai para um de dois lugares. Ou vai para o paraíso, como aconteceu com Lázaro, o pobre, né? Aquela pessoa que morreu em Cristo. Ou vai para o Hades, que é um lugar de tormento, mas ainda não é um inferno, mas em plena consciência. Ou vai para um lado ou vai para o outro. E quando o Senhor Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, todos, absolutamente todos, que morreram nele, serão ressuscitados. Serão ressuscitados e terão um corpo novamente. Terão um corpo físico novamente. Mas não mais corruptível, não mais passivo de dor, sofrimento, morte ou envelhecimento. Não haverá mais isso. Deus vai fazer com que aqueles que morreram confiando nele, do pó, aleluias, eles voltem à vida. Mas não vai voltar faltando uma parte do corpo, ou cego, ou deficiente físico, ou com problemas na mente, nada disso. Vai voltar em um corpo glorificado. Aleluias. E essas pessoas irão encontrar com ele nas nuvens, junto com aqueles que forem arrebatados vivos. Esses vivos serão transformados da mesma forma e todos, de igual modo, encontrarão o Senhor Jesus Cristo nas nuvens. Irão para o céu. E para lá só irá o povo de Deus.
só será arrebatado, só será ressuscitado por Deus para o céu com um corpo glorificado aqueles que são povo de Deus, aqueles que são lavados e remidos pelo seu sangue. Aí entra o para sempre. Aleluia. Aí entra o para sempre, não será abalado. Serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aí entra o permanece para sempre. Entende? Para isso acontecer com você, aí eu digo, ué, mas e aqueles que morrerem sem Cristo? Então, eles vão passar mais um tempo sem estar ressuscitados. E depois de um período, eu creio que de 1000 anos, eles serão ressuscitados também. Mas não serão com um corpo glorificado. E esses serão ressuscitados lá do Hades. Eles tornarão a vida, mas para serem julgados e condenados. E não terão uma chance nesta hora. Eles serão condenados, o que a Bíblia chama de a segunda morte. Serão lançados no lago de fogo e enxofre, o que é o dano da segunda morte, como a Bíblia diz. Ou seja, você morrer com Cristo, um dia você vai ser ressuscitado com um corpo glorificado e encontrará Jesus nas nuvens e irá passar a eternidade com Ele nos céus. Você morrer sem Cristo, você irá para o Hades, que já é um lugar de tormento, e um dia você será ressuscitado, será julgado e condenado, e depois disso você será lançado no inferno, propriamente dito, para a eternidade. Pensa se isso não é um motivo suficiente para você analisar em quem você põe a sua confiança. Será que não é um risco muito alto, não? Será que as velhinhas que você acende, será que não estão colocando em risco a tua luz eterna, não? Quero te dizer que eu não te julgo se você acende ou não, mas eu tenho que te falar a verdade. É um ato de idolatria. Por melhor que seja a sua intenção, mas é um ato de idolatria. Deus não precisa que você gaste dinheiro comprando vela. Deus não precisa de nada disso. Na verdade, Ele não gosta disso. Não gosta disso. Acredite, Deus não gosta que pessoas acendam vela. Como assim? Tem igreja de cristã que não sei o que lá, tal. Deus não gosta de idolatria, nunca gostou. Eu não vou falar outra coisa para você, porque boa parte do mundo é idólatra, não. Deus não gosta de idolatria. É o pecado como feitiçaria. Será que não é um risco muito grande, não, esses pontos de contato aí que muitos cristãos estão fazendo aí, não? Será que não é um risco muito grande? Será que não é um investimento muito perigoso isso, não? Quero te dizer que o melhor investimento que você pode fazer é você entregar totalmente a sua vida na mão do Senhor Jesus. Fala, Senhor Jesus,
Eu entrego toda a minha casa, minha vida em tuas mãos. Que o Senhor possa cuidar de mim. Eu quero te servir. Quero te adorar em espírito e em verdade. Não quero mais gastar dinheiro com incenso, com vela, com oferenda. Senhor, agora eu vou comprar, quando eu comprar galinha, vai ser só para fazer canja. Não vou comprar mais para fazer nada de oferenda, nada disso, Senhor. Quero te dizer em nome do Senhor Jesus, repito, não te julgo, mas eu estou falando a verdade. O sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez, ele acaba com todo tipo de oferenda que você possa imaginar na sua vida. Desde a vela até o boi. O sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele acaba com todo tipo de oferenda. Desde a vela até o boi. Não precisa mais oferenda. Não precisa mais trabalho. Talvez isso seja muito novo para você. Talvez você ainda não tenha ouvido isso de um pregador. Está ouvindo hoje. O mérito não é meu não, é do Espírito Santo. Quero te dizer que o sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário acabou com todo tipo de oferta. Acabou tudo, acabou. Não precisa mais de bode, carneiro, galinha, frango, pombo, dinheiro, não precisa nada disso. Não precisa mais de nada disso. Só tem um sacrifício que Deus, quando olha para o ser humano, leva em conta. Só tem um sacrifício que Deus, quando olha para uma humanidade perdida, ele só leva em conta um sacrifício. Um único. Não é 1,5, não é 2, não é 10. Acredite nisso. Quando ele olha para o ser humano, para a humanidade, tem ele a nacionalidade que tiver, o nível cultural que tiver, o nível financeiro que tiver, da onde for, que ele olha para o ser humano e vê ele sujo de pecado, o único que chama a atenção a dele é o sacrifício do seu próprio filho. E pelo sacrifício do seu próprio filho, ele não extingue a humanidade de uma vez. Ele não mata aquele que está tirando a vida do outro. Ele não pega essa pessoa e lança no inferno de uma vez. Ele dá a oportunidade dessa pessoa. Ele não pega a pessoa que está sacrificando bodes, cordeiros, animais como oferta. Isso é abominação para ele. Mas ele não pega e não mata aquela pessoa de uma vez. Por quê? Sabe por quê? Porque o sacrifício do filho dele está ali, presente, vivo, tem validade, não vai perder nunca. E por esse motivo é que ele não consome todos os pecadores de uma vez e não acaba com tudo de uma vez. Porque o sacrifício de Jesus Cristo, que foi há quase 2000 anos, está totalmente válido. Então ele, por misericórdia ao seu filho, por amor a toda a humanidade, ele nos vê através do Senhor Jesus Cristo. Só tem um sacrifício que nos dá a oportunidade de sermos salvos. É o do Senhor Jesus.
pela morte dele, é pelo sacrifício dele. É por isso que não tem jeito de você ser salvo se você clamar a outro Deus. Não tem jeito de você ser salvo se você não passar pela porta, que é Jesus. Não tem jeito de você ser perdoado se não for pelo sacrifício de Jesus Cristo. Você não precisa tocar em cruz, você não precisa tocar em imagem dele, que é mentiroso isso. Ah, não é só um símbolo, não, esquece esse negócio de símbolo. Abre a Bíblia que você vai ter tudo real ali dentro. Em nome do Senhor Jesus, que essa palavra possa ser plantada no seu coração. Para você é gratuito, para mim é gratuito. Mas custou o preço de sangue do meu Senhor, e que pode ser o seu Senhor e Salvador também. Basta que você, com um coração sincero, reto, um coração simples, deixa de fora todos os seus argumentos. Não, eu já gastei tanto dinheiro, esquece isso. Deixa para lá, deixa tudo para lá. Não, já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz aquilo, eu estou no nível tal. Esquece tudo isso. Faça uma oração simples ao Deus verdadeiro. Fala: Senhor Jesus, te peço perdão dos meus pecados. Eu te peço que o Senhor me aceite como teu servo. Escreve meu nome no livro da vida, Senhor. A partir de agora, eu serei o teu servo. Creio que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz. Creio que Deus te ressuscitou, meu Pai. Creio mesmo. E a partir de agora eu sou teu servo. Acabou a idolatria, acabou o gasto de dinheiro, acabou a morte de animais, acabou tudo isso. Sacrifícios pagãos, acabou tudo isso, acabou. Você vai viver uma nova pessoa. Você vai ser uma outra pessoa. Vão te conhecer, vão olhar para você e falar: olha, você não parece mais aquele não. Algumas pessoas podem ficar invocadas com você, mas aí tu entrega para Deus e continua sendo servo dele. Senhor, todo mundo está contra mim. Estão dizendo que vai acontecer isso e aquilo outro. Olha, agora você serve ao Deus de Israel, pode ter certeza, ele é o mais poderoso. Ele é o que tem todo o poder. Ele não tem muito poder, não. Ele tem todo o poder. A sua vida agora está sob os cuidados dele. Fique tranquilo, durma tranquilo. Só seja fiel à palavra dele. E não volte atrás. Isso não é brincadeira, não. Se ficar meio lá, meio cá, olha, isso é o lugar mais perigoso que tem. Se tem um lugar muito arriscado, é o meio lá, meio cá. Aliás, é o que Deus mais não gosta. Ele fala para o morno que ele vai vomitar ele da boca dele. Então é melhor você não ser morno. Que essa palavra possa estar registrada no seu coração. Meu Deus, muito obrigado por essa palavra, obrigado pela tua presença. Meu Deus, eu entrego esse trabalho em tuas mãos, fica conosco. Meu Deus, muito obrigado mesmo. Que o Senhor possa tocar no coração do ouvinte. Meu Deus, para que ele entregue a sua vida a ti. E que o Senhor passe a ser o seu Senhor, meu Deus, e o seu Salvador para sempre, meu Deus. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém.